Eu sei porque eu vivenciei isso e pude escrever isso no livro depois. Né? Total. Mas foi uma coisa muito curiosa, assim. Então, aquele momento do Caio era um momento muito especial em que ele já estava bem na cabeça, estava bem financeiramente, estava feliz, enfim. Enquanto jogador, só pra matar uma curiosidade, ele fez uma grana legal ou ele juntou em determinados times e foi vivendo? Como é que foi a situação financeira dele enquanto atleta? Não, ele... Porque naquela época, anos 80, 90, não ganhava dinheiro como hoje, né? Um jogador no nível do Caio hoje em dia já tá ganhando... Um atacante do Grêmio ali ganha quanto hoje? Quase 1 milhão. Por mês, 800, 700, 600. A vinda do Caio, tipo, por exemplo, se fosse hoje de Portugal pro Grêmio, 1 milhão e 200. Então você pensa nisso. 950. Não era isso, mas claro, ele tinha uma condição. Ele tinha um apartamento em Porto Alegre, tinha conseguido comprar, tinha um apartamento em Curitiba, tinha conseguido comprar, como jogador, né? Como atleta, né? Mas fora isso, não, porque quando ele vira treinador, ele tem dificuldades financeiras, ele chega a emprestar dinheiro de amigo. Sério? Eu não sabia. Teve um período... Tem até no livro ali que o Omar Feitosa me conta que um dia ele emprestou dinheiro do Omar e aí daí ele começou a trabalhar no Paraná e aí um dia ele encontrou o Omar, era um jogo, não lembro qual que era o time do Omar, e o time do Omar foi lá e meteu acho que 4-0 no Caio, né? Daí no final do jogo o Caio pegou, ele já tinha levado os cheques pra pagar o Omar, né? Daí ele brinca. Toma aqui, ó. Teus 4 cheques, um pra cada gol, seu lazarento. E ele paga o Omar. Então, assim, ele em alguns momentos ele teve que recorrer a amigos nesse momento mais difícil aí, justamente que é no período pós-jogador, que ainda não se firmou como treinador, sabe? Aqueles 3 anos, 4 ali. Aqueles 6% que eu me ofereci, não é porque ele não queria me pagar o que eu merecia ali. Ele tinha condições, tinha que pagar a escola do filho, tinha que pagar isso. Então, naquele momento, eu entendi. E falei, não, cara, vou apostar em você e vamos crescer juntos, né? Cara, incrível demais essa história. Aí ele chega na Chapecoense, encontra um ambiente totalmente propício. Zero pressão ou alguma pressãozinha assim? Quando tem zero pressão da torcida, tem mais cobrança de dirigente? Cara, nesse ambiente, porque tudo vai depender do desenrolar dos jogos, né? Então, o Caio pega a Chapecoense... O primeiro, o olho não é no... Ele já pega com a temporada em andamento. E sim. Já está, acho que na 3ª rodada do Brasileiro. Então, o principal objetivo da Chapecoense era não ser rebaixado. Eles nem pensavam na Sul-Americana. Era não ser rebaixado. Então começou. Foi pontuando. E começou a avançar na Sul-Americana. A coisa começou a dar certo. Daí... Opa, então vamos olhar para cá também. Então a coisa começou a dar certo. E aí, tanto que, um pouquinho para lá da metade do campeonato, a Chapecoense atinge lá 48 pontos, que é para não ser rebaixado, mas faltava ainda umas 10 rodadas. Então deu uma tranquilidade e os caras focaram na Sul-Americana. A Sul-Americana só foi avançando. Então não teve, assim, momentos de pressão, como aconteceu nos clubes no Paraná de 2006, por exemplo. Se o professor Miranda não segura ele, não banca... Ele tinha sido mandado embora, porque ficou ali 4, 5 jogos sem ganhar. Pressão da torcida, pressão da imprensa, jogador fazendo pressão. E aí o professor Miranda falou, não, eu vou bancar. E aí deu certo, foi para a Libertadores. Então, e ele sempre fala isso, você tem que ter na diretoria alguém de pulso firme, que aguente, porque você não vai ser o campeonato inteiro só subindo, às vezes vai ter aquele problema. E aí o cara tem que ter confiança no seu trabalho, né? Analisar mais o que você está fazendo do que o resultado em si. E na Chapecoense não teve. A Chapecoense foi mais tranquilão, assim. Não teve um momento de crise, um momento difícil. E as coisas foram acontecendo, né? Dentro de campo ali tinham vários jogadores já tarimbados, um grupo muito bem formado, né? Bem isso mesmo. Jogando legal. O Caio gostava, uma das coisas que ele adorava fazer era montar grupo. Só que nesse da Chapecoense ele chega e já está pronto. Já está pronto, né? Mas ele adorava montar grupo, montar time. Ó, como é que vai ser esse ano? Nós vamos ter esse jogador, vamos buscar esse. Esse vai jogar assim, esse vai jogar assim. Ele tinha... ele era louco assim por essa coisa do... Não, e era literalmente um grupo muito bom, porque além dos 11 titulares, tinha um banco de reserva muito interessante. Altura, né? E jogadores que estavam ali machucados. O Johan, o terceiro goleiro, acho que era o Marcelo Boeck, que foi campeão mundial do Inter. O Boeck tinha saído um pouco antes. Tinha saído antes um pouco. Mas tinha os outros ele tava bravo com a reserva. Né? Ele não queria ficar na reserva. Mas ele já era veterano ali, né?
Mais ou menos, porque depois ele ainda vai pro Fortaleza ou Bahia, joga mais um tempo. Ele é dirigente O terceiro goleiro da Chapecoense era o Nivaldo, que é um cara que já estava com 40 e poucos anos e estava com seus 297 jogos pela Chapecoense e sonhava fazer 300. E aí e a disputa era Danilo e o Fullman, né? Daí o Danilo assume a titularidade. Era o Danilo e o Borek. Daí o Danilo assume a titularidade e o Borek vai embora. Entendi. E aí o Fullman que fica com o segundo. E o Nivaldo, inclusive, era para ele viajar para Colômbia, porque o Caio falou para ele, não, você vai, que de lá nós vamos direto para Minas jogar contra o Galo na última rodada. Daí ia ser o jogo 299 dele. Então tinha 298. E aí a gente faz uma homenagem para você, o jogo 300, que o cara estava se aposentando. Só que daí na hora da viagem não tinha passagem para ele ir para São Paulo. Tinha acabado as passagens para São Paulo. Entendi. Aí por isso que ele não foi para Colômbia. E a tua relação com a viagem, qual era? Então, eu tava em Chapecó durante a semana toda. Teve esse jogo com São Lourenço. Termina o jogo, a gente vai para uma churrascaria. Um momento, uma delícia no momento. Inclusive, quando o Caio... A gente tá indo para essa churrascaria. Eu tô dentro do carro com a Adriana, o Caio e com o Matheus. Quando o Caio desce do carro para ir para a churrascaria, eu vi que tinha um bar cheio de torcedor da Chapecoense. Eu falei, cara, os caras vão vir para cima dele abraçar, beijar, eu vou filmar isso. Aí eu, cara, eu filmei, foi uma cena linda, sabe? Os caras estavam lá com a gente, comemorando, e parecia uma criança no meio da torcida. Daí a gente entra na churrascaria e eu subo pra página dele no Facebook, né? Aquele vídeo. Aí no dia, daí a gente tem todo aquele evento, o pagode, o samba, ele tá uma delícia. E outro dia daí ele me chama no quarto dele pra gente assistir o Globo Esporte, no hotel, né? Daí esse meu vídeo vai pro Globo Esporte. Aí daqui a pouco tá com 500 mil views esse vídeo. Caralho, viralizou, né? Viralizou. Aí eu vim embora à noite. O Caio falou, não, eu vim embora à tarde. Ele falou, não, fica aí, que nós vamos fazer uma peladinha com churrasco. Daí você vai depois. Eu te deixo na rodoviária. Aí beleza, daí eu fiquei lá em Chapecó, fizemos pelado, empatamos 8-8, era o time nosso da comissão contra a diretoria, fizemos churrasco. E aí, durante o dia, o presidente do Grêmio ligou para o presidente da Chapecoense oferecendo o estádio, o presidente do Inter e o Petralha, do Atlético. E do Coxa ninguém ligou. Eu conheci o presidente do Curitiba, mas a gente tinha um problema com ele numa época que eu trabalhei lá. Aí eu pedi para um amigo meu ligar para ele e falar para ele ligar para o presidente da Chapecoense oferecendo o estádio do Curitiba, porque, torcida verde e branca. O gramado era natural, diferente da Baixada. E se falava na época que o time do América Nacional era um time muito técnico, muito bom. E jogar numa grama sintética seria melhor para eles. E o Caio gostou da ideia de jogar em Curitiba, né, que é a cidade dele, né? Daí, beleza. Então, acontece esse telefonema, o presidente do Curitiba oferece também o Couto Pereira. Aí, a gente sai de churrasco, eu vou para a rodoviária, e o Caio tinha reunião com a diretoria outro dia, 11 horas da manhã. Aí o Caio, daí eu cheguei aqui de manhã, acordei, lá por meio-dia o Caio me ligando. Ele falou, guri, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu falei, diga, a boa. Ele falou, a boa é que o jogo vai ser no Couto Pereira, convenci a diretoria. Eu falei, caralho, que bom. Eu falei, a ruim? Não, ruim que você não vai pra Colômbia, você fica aí para me ajudar a organizar. Como eu trabalhei com a sua empresa no Curitiba há quase 10 anos, conhecia tudo, e falei, você fica para ajudar a organizar. Eu falei, não tem problema, o último jogo vai ser aqui mesmo. Então, se for campeão, eu vou ver se é campeão. Então, abri mão de ir para Colômbia. E eu já tinha passagem para São Paulo. Tanto que eu vou para São Paulo, vejo Chapecoense e Palmeiras. Uhum. E é um jogo muito importante, porque o Palmeiras é campeão brasileiro nesse jogo. E o Fernando Praz, que também é meu cliente, trabalho com ele há muitos anos, estava voltando de uma contusão. E o Cuca coloca ele para jogar nos últimos minutos. Então eu vejo o Fernando Praz ser campeão brasileiro. E temos uma agenda na ESPN. Aí tá lá o Alex, no programa que tinha lá dos ex-jogadores, lá o Resenha. Cabeção? O Cabeção tá lá, tá o Djalminha, tá o Paulo Nunes, nessa época tava na ESPN. Enfim, daí e o Praz fica no caminhão do bombeiro. E eu não consigo sair do hotel, do burburinho ali, e fico no hotel também. Eu não cheguei na ESPN. E aí o Alex me liga lá tirando sarro, o cara tá bravo com você porque só porque o Fernando Praz foi campeão, você não veio acompanhar ele aqui na ESPN. Aí eu pus o Fernando Praz ao vivo na ESPN, de cima do caminhão do bombeiro.
Então foi um ambiente bacana. Mas como ficou esse combinado de eu não ir para Colômbia, então daí na segunda-feira eu vim embora para Curitiba. E o Caio foi para Colômbia, né? Então eu digo assim, que além de tudo, ele acabou me tirando do voo também, né? E um mês antes do acidente, que foi dia 29 de novembro, foi meu aniversário, dia 31 de outubro, o Thiago, que trabalhava comigo, ele ligou pro Praz, pro Alex, pro Caio, para algumas pessoas e pediu um vídeo me parabenizando, para fazer uma surpresa. E o vídeo do Caio, ele falou: Guri, você é como um irmão, tio pros meus meninos, e parabéns, felicidade e tal, e vamos escrever meu livro. Ele falou, porque a gente já tinha essa ideia de fazer um livro, já vinha pensando nisso. Então ele me deixou eu fui obrigado, né, a fazer esse livro. Cara, e essa obra aqui maravilhosa, O Ídolo, o Ser Humano, e sua inesquecível jornada, escrito pelo Adriano Hartmann, uma homenagem, assim como esse programa, para o Caio Júnior. Cara, livro gostoso, delicioso, cheio de histórias interessantes do futebol, com bastidores, além daquelas histórias que a gente sabe corriqueiras, mas com coisas muito importantes da trajetória do Caio Júnior, não só como atleta, não só como também treinador, mas lá da infância dele. A influência da família, os gostos que ele tinha por outros clubes de futebol, todo mundo que ajudou ele nessa trajetória. Meu xará, quanto tempo tu levou para escrever esse livro? Algumas histórias, obviamente, ficaram de fora, e eu preciso te perguntar qual foi o relato, ou alguns relatos dos mais emocionantes que falaram para ti, aqui de todas as pessoas que participaram, que foram muitas, mostrar aqui na câmera. Então, assim, eu já tinha feito algumas gravações com o Caio, lá quando ele estava no Vitória e também no Catar. Então isso foi 2011, 2013. Primeiro que eu aplicava media training nele, né? Então eu gravava tudo. Então, vamos falar agora sobre política. Mas por que política? Não, porque em algum momento você pode se perguntar. Então, vamos falar de política. Vamos falar de relação internacional. Vamos falar do Catar. O que é no Catar? Por que o pessoal está indo do Catar? O Catar vive de gás. Por quê? Então, eu sempre fiz esse exercício com ele. E ele tinha o sonho de fazer um livro técnico, então ele queria falar sobre a psicologia no futebol, a preparação física no futebol, a fisiologia no futebol, então ele queria também que eu entrevistasse todo mundo. Então eu já tinha começado a coletar um conteúdo, de certa forma, não necessariamente para uma biografia, mas para ter um livro técnico. Correto. E o Caio também tinha alguns escritos, que algumas histórias que eu sabia, mas ele fez um manuscrito. E aí depois a Adriana me deu, né? A viúva me deu esse manuscrito. E eles tinham um acervo muito grande de reportagem antiga, lá de Porto Alegre, do Caio menininho, tudo, o Caio recortava, guardava tudo. Então eu sempre tive acesso a muita coisa. E aí quando aconteceu o acidente, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi um roteiro para fazer um documentário. Por quê? Eu tinha acabado de fazer o documentário do Alex. Então eu tava nessa pegada. E eu tinha conhecido o Walter Salles num treino do Botafogo, junto com o Caio. Walter Salles, botafoguense. Sim. Daí eu falei com o Walter. Falei, pô, Walter, o Caio morreu e o sonho dele e tal. Vamos contar a história dele. Ele me chamou no Rio de Janeiro. Eu tive uma reunião com o Walter. Daí ele falou, não, eu falei, tô montando um projeto, uma lei de incentivo. Daí ele falou, pode me colocar como coordenador. Cara, imagina a hora que chegou o projeto em Walter Salles. Só que por outras questões, se tinha tirado nota 10, eu tirei 9,7 lá. Por outras questões que não o elenco em si. Né? Então acabou travando, porque pro documentário precisa de dinheiro, né, cara? E aí, quando veio a pandemia, eu tava ansioso, cara, em casa, porque eu sou acostumado a fazer 1000 coisas, daí daquele baque, eu falei, cara, a hora é agora, eu vou começar a escrever o livro. E aí, sentei no computador e comecei atrás de todo mundo, cara. Então, assim, cara, a primeira entrevista longa é com a família, né? E aí ali eu soube muita coisa dessa questão da ansiedade do Caio, dos problemas psicológicos, muita relação familiar, muita coisa que eu não sabia. Foi um leque, assim, que se abriu na minha frente e depois eu fui construindo através de entrevistas. Então, o Caio começou no Grêmio, eu ligava para um jogador do Grêmio de base. O cara me dava contato mais 5. E contava aquelas histórias maravilhosas de base, dos caras um dia jogando uma pelada feliz de final de ano, assim. E vamos ficar pelado. E disse que ficavam pelados, mas desse esse não tá no livro. Censurou. Mas enfim. Mas as brincadeiras, umas coisas maravilhosas que um ia contando pro outro. Sabe?
E se você pega o livro, então, pô, se nós estamos falando ali de 1998, o Caio era jogador do Irati. Pô, sabe que tem alguma coisa interessante em Irati? Cara, se você for ver a história, em 98, existe uma tentativa de compra de um goleiro do Irati por parte da diretoria do Curitiba, que foi, porra, os caras pegaram ligação e o cara tentando comprar, ainda comprou o goleiro reserva em vez de comprar o titular. E foi uma história que explodiu aí, né? Os caras foram punidos e tal. Entendi. E aí, eu vou e consigo entrevistar o goleiro. O cara nunca tinha dado uma entrevista na vida, e Floriano nunca me procurava, fala. Porque na época ele fugiu, né? Ele teve que fugir. Ele ficou com medo de matarem ele, porque ele denunciou. Uhum. Mas depois de então, nunca mais tinham falado com esse cara. Ele falou, nunca mais falei sobre isso. E o cara me dá uma entrevista e ele me conta os detalhes daquela tentativa de suborno. E o cara era amigo de infância do Caio lá de Cascavel. Daí ele fala posicionamento do Caio, porque eles vão tudo pro jogo. E aí, antes de entrar em campo, o presidente do Irati, que era o mesmo agora, o Sérgio Malusev, desde então, hoje não é do Irati, mas é o cara empresário de futebol. Sim. Ele chega e conta pra todo mundo o que aconteceu. E o Caio já tá, pô, final de carreira, fala, peraí, vamos esclarecer esse negócio aí, porque eu não quero prejudicar minha carreira. E também, pô, o Roberto, que é meu amigo. Então você veja, cada